Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Em 2019, a equipe de relações públicas do príncipe Andrew achou que seria uma ótima ideia usar o charme irresistível dele para dar uma entrevista para a BBC para tentar limpar a barra dele com relação às acusações de pedofilia, porque ele era amigo do Jeffrey Epstein, tinha sido fotografado saindo, né, hospedado na casa do Jeffrey Epstein, e inclusive tinha foto dele com a mão lá na cintura de uma menor, e havia várias alegações. E aí essa entrevista realmente foi feita. Eu assisti na época, porque logo ela vazou para o YouTube, né, no próprio canal da BBC mesmo. E assim como metade da Grã-Bretanha que assistiu, eu não conseguia acreditar no que eu via, né? Porque o cara, a repórter foi dando corda para ele e ele se enforcou e ele dizia coisas, não, porque ela falava que eu suava demais. Não, naquela época eu não suava, eu tinha uma doença que não suava. Existe uma doença mesmo que você não consegue suar, mas é uma doença genética. Então várias dessas coisas viraram assim meme, né, na Inglaterra da época, tanto é que ele perdeu o título de nobreza que ele tinha, só que os milhões ele não perdeu, porque depois ele ainda pagou 12 milhões por uma moça lá, né? Então, a história dessa entrevista é contada no filme Scoop, né, que a Netflix colocou no seu catálogo, acho que em português é A Grande Entrevista, em abril de 2024. Scoop em inglês é um furo de reportagem, tá? Também é uma bola de sorvete, tá? Scoop of ice cream. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Fãs da série The Crown vão gostar, inclusive o diretor deste filme dirigiu vários episódios da série. O elenco tá ótimo, todo mundo uniformemente bem, né? O Rufus Sewell, ele se transforma assim no príncipe Andrew, o jeito de andar, o jeito de falar, inclusive os jeitos assim, que às vezes ele usava na entrevista, tudo, tá tudo ali. Então é assim, na verdade você tem os bastidores, o antes, como que uma produtora da BBC conseguiu fazer com que a equipe do Andrew concordasse com a entrevista. E eles colocam um ângulo assim, a produtora, porque esse filme inclusive é baseado no livro escrito por essa produtora da BBC, tá? Uma produtora assim que era vista como pelos colegas como alguém que deveria trabalhar em tabloide e não lá na BBC. Então também é uma história feminista, né, em mais de um aspecto. Não só porque vai mostrar a queda, só que, como eu falei, esse cara não perdeu o dinheiro, estava no palácio, né? Mas assim, mostra a suposta queda de um grandão, né? E também mostra assim como que uma repórter conseguiu fazer uma mega entrevista e como que uma produtora que era vista como uma qualquer pelos seus colegas mais snobs da BBC conseguiu pegar lá a autorização para uma entrevista do Príncipe Andrew. Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem atuado, tudo é muito bem produzido. Só que assim, se você, como no meu caso, que já conhecia a entrevista, não vai te acrescentar nada, né? Só que o filme, para quem não conhece, acho que a maioria talvez não tenha visto essa entrevista, não sei se ela existe legendada, eu acabei até revendo a entrevista do Príncipe Andrew e não acreditava de novo no que eu ouvia, né? Como que ele foi assim, como que ele mora numa bolha, né? Como que aquela gente toda mora numa bolha. E o filme mostra isso. As pessoas, nossa, ele foi maravilhoso na entrevista. Ele foi maravilhoso, gente. Tem um trecho da entrevista em que você foi para casa dele, mesmo sabendo que ele era pedófilo, que porque eu queria terminar a amizade com ele pessoalmente. O meu defeito é porque eu sou honrado demais. Se eu ouvir esse, maybe I'm too honorable. E aí ele solta, né, aqueles frases assim, atos falhos, todo momento na entrevista. Mas isso acho que, né, se você não souber inglês e não tiver legendado, no filme da Netflix você vai encontrar legendado e os melhores momentos da entrevista, assim. E aí, é claro, né, eles colocam algumas coisas do tipo,
Ele é fissurado, o príncipe Andrew tem uma coleção enorme de ursinhos de pelúcia, porque ele é um homem bebê, né? Só que ele é um homem bebê de uma família bilionária. E eu, por exemplo, não sou. Então a gente sempre tem que lembrar, há quedas e há quedas, né? Bom, e aí então esses ursinhos ele fica arrumando no filme umas 2 vezes. Aí é claro, né? A gente lembra, para quem não sabe que ele é fissurado por ursinhos, ou mesmo para quem sabe, ursinhos também são ligados com criança, enfim, né? Mas é assim, ele é um filme que é desnecessário para quem conhece a história, porque essa história tem só 4, 5 anos, né? E a entrevista inteirinha lá no player da BBC, mas é assim, ele não é desnecessário para quem curte família real e não conseguiu ver a entrevista porque não consegue ver as coisas sem legenda em inglês, né? Então vale a pena. Eu curti, mesmo conhecendo a história, tudo, porque assim, gente, aquela parte da moça que é a produtora, ela realmente é mãe solo, mas assim, na época em que ela era produtora, ela já era uma advogada. Ok, ela foi a primeira pessoa da família dela a entrar para a universidade, mas ela já era uma advogada, enfim, eles colocaram aquela, né, para fins de filme, aquela produtora está um pouquinho abaixo do que ela era na vida real, tudo, mas não importa. O importante é que você vai ver um filme que vai te passar o tempo, bem atuado e tudo mais, tá? Bacana. Scoop é legal. Tchau.